Que o relacionamento com a minha chama é tão doloroso e turbulento. Sim, muitas pessoas romantizam o vínculo e não que não exista o romance, não que não exista o amor, mas realmente é um vínculo de dor e turbulência. E geralmente a gente acaba atrelando a dor ao nosso gêmeo, né? Mas com o passar da dinâmica, com os aprendizados, com a nossa evolução, que não dá para fugir, a gente entende que a dor, ela vem para nos mostrar algo, né? Principalmente que nunca ninguém causa dor em nós. Na verdade, tanto o nosso gêmeo, ou até outras pessoas, elas nos mostram que a dor existe em nós, não é? E o gêmeo é um pouco mais turbulento e doloroso porque é o nosso maior amor também. É quando a gente chega nesse lugar até de um amor incondicional. Um amor que a gente não conhece aqui na matéria, né? Um amor que não pede condições. Mas por muito tempo existe esse entrelaçamento entre os dois. E é doloroso porque um mostra para o outro as suas dores. Então, acho que ninguém gosta que coloque um espelho na sua frente e mostre totalmente aquilo que você precisa curar e que muitas vezes você não consegue nem olhar, não é? Mas num vínculo de chamas, nós temos que olhar. Nós viemos para isso. Até para a gente se desidentificar da dor, né? Para a gente entender que nós somos os observadores, como a palavra já diz. O observador é aquele que observa a dor, não que se identifica com ela. E geralmente a gente é acostumado a se identificar com a dor, a encontrar um culpado para nossa dor, não é verdade? Sendo que a dor, ela está dentro de nós. E olhar para ela pode ser um pouco difícil. E alguém que te faça olhar para ela pode ser um pouco doloroso. Então, por isso, esse relacionamento é mais turbulento, mas que, na verdade, com o passar do tempo, é tanta transformação do nosso ser que a gente acaba entendendo tudo isso, não é? A gente, ao longo da caminhada, a gente se transforma numa outra pessoa. É como se a gente morresse e renascesse em vida. Isso é muito maravilhoso, mas dói porque curar dói, né? Crescer dói. E o que eu posso dizer é que, apesar de tudo isso, né, dessa dor, dessa turbulência, não existe uma caminhada de tanto crescimento espiritual, mental, emocional e até físico, né? Porque a gente muda totalmente o nosso ser. Isso é um relacionamento, se é que a gente pode chamar de relacionamento, porque é muito difícil se tornar um relacionamento, né? Se torna um relacionamento para alguns que escolhem isso, né? Depois de muitas curas, porque é um amor muito forte, um amor muito bonito que ainda não é fácil de ser vivido na matéria, porque é um nível de frequência muito alta que essas duas pessoas conseguem chegar. Mas elas só conseguem realmente se relacionarem se os dois escolherem fazer esse trabalho de cura, esse trabalho de aumento de frequência. Porque a gente vai entendendo que a frequência, ela atrai, ela afasta. E para duas pessoas estarem em união, digamos assim, não é? A frequência tem que estar bem parecida. E talvez esse seja um trabalho que demore um pouco a acontecer. A gente tem sempre que respeitar o livre-arbítrio do outro, o tempo do outro, mas isso não significa que a gente precise esperar o tempo do outro, porque nós estamos aqui para viver essa realidade. E cada um tem direito de fazer as suas escolhas e a gente aprende a respeitar as escolhas do outro, não é? Isso é muito bonito nessa relação. E o que é mais bonito é a relação com nós mesmos. E todo esse aprendizado que vem, assim,
Apesar dessa turbulência toda, eu posso dizer que sou apaixonada pelo meu processo. Nunca imaginei viver algo tão grandioso que transformasse o meu ser em todos os aspectos, como essa dinâmica, porque é uma dinâmica, não é? E o que eu posso dizer é isso. Dessas perguntas, acho que eu respondi todas. Então, eu creio que é assim que o relacionamento acontece, né? Um espelhando para o outro o que precisa ser curado. E é muito maravilhoso quando você consegue entender isso. E eu acho que é a maior... Gente, às vezes dá uma engasgada. Mas eu acho que, assim, que é o maior aprendizado. A gente entender o que realmente esse relacionamento traz para nós. E que pode ser que não seja um relacionamento como o nosso ego idealiza na matéria, né? Mas pode ser muito mais maravilhoso quando a gente consegue entender o real propósito de tudo isso. É o que eu penso. Eu tive que fazer uma pausa, mas já voltei. O que eu quero trazer para vocês, eu de verdade tinha muitas coisas para falar hoje. É o meu primeiro vídeo sobre chamas. E para mim é muita responsabilidade estar aqui falando com todas vocês, porque eu sei o que é o processo. Só quem vive sabe o que é isso. E sei também por que eu estou aqui falando com vocês, sabendo que isso para mim é uma cura muito grande. Porque um dos meus maiores medos sempre foi falar em público, falar para pessoas. Mas é o meu propósito. Quem vive o vínculo sabe das nossas transformações. Sabe que o propósito vem e que não dá para fugir. E que aos poucos a gente vai conseguindo integrar tudo isso. Então eu vim preparada para falar muitas coisas, mas talvez hoje eu não consiga trazer tudo. E o que eu quero dizer para vocês eu quero dividir com vocês um pouco sobre o meu processo. Eu acho que muitas femininas chegaram nesse lugar, né, de finalização, de dinâmica, de ancoramento do yin e yang, sabendo que é um processo, tudo isso, né? A palavra sumiu agora de mim, gente. Mas desse lugar de finalização, muitas nós estamos passando por isso. E eu quero dividir como eu cheguei nesse lugar, o que foi, assim, um divisor de águas para mim na minha dinâmica. E o que me trouxe realmente a trabalhar com a energia Kundalini foi tudo isso. Eu me apaixonei quando realmente o meu processo virou, quando eu entendi o que era energia, o que eu teria realmente que trabalhar em mim a partir dessa energia. E foi a partir da ativação mesmo, né, da Kundalini, que tudo mudou para mim no meu processo. E tudo que eu vou trazer, tudo que vem vindo, eu só não vou conseguir hoje, eu não vou mentir. Hoje eu vou finalizar o vídeo sendo muito grata a todos aqueles que assistiram, que assistirem. E quero pedir também para todos que ressoam com tudo isso, principalmente com Chamas Gêmeas hoje, que é o conteúdo que eu estou trazendo. Eu estou abrindo um grupo de WhatsApp, principalmente para as divinas femininas, porque eu sei que são elas que procuram os conteúdos, não é? Que estão fazendo essa primeira parte da dinâmica, e que é o lado mais espiritual, que é quem desperta, que é quem busca, né, fazer as curas. Então estou abrindo um grupo de WhatsApp, até para me inteirar com vocês. Lá eu vou passar sobre o meu trabalho. É tudo muito novo para mim. Então vou pedir também a ajuda de vocês, lembrar que somos todos todas uma, e que chegou esse momento da gente chegar nesse lugar dessa frequência que eu chamo a frequência da deusa, que esse é o lugar que nós divinas femininas trabalhamos tanto, né?
para chegar nessa frequência alta, que é uma frequência muito bonita. É um lugar onde a dor acaba, onde a consciência chega num nível muito surreal, né? Que a gente acaba entendendo quem somos em essência, o que estamos fazendo aqui, o que realmente é essa dinâmica, né? É um lugar que é desafiador, porque a gente ainda olha algumas questões que precisam ser trabalhadas, mas é um momento também de muita libertação, né? A finalização da dinâmica não quer dizer, claro, não é finalização de vínculos, gente. A alma não se desvincula, até porque nesse momento a gente realmente chega naquela frequência e consciência de que somos um. Não existe separação, não é? A separação ela é uma ilusão, mas a gente também chega à consciência de que a gente precisa seguir, deixar ir, trazer essa paz que chegou para o nosso ser, para fora de nós também, dividir. Como é possível chegar nesse lugar é muito maravilhoso. Então, hoje é isso. Quem quiser entrar no grupo, eu vou falar algumas coisas lá e vou deixar o grupo aberto, tá bom? No link da bio. No link da bio vai ter o número para quem quiser entrar. Na próxima semana eu já devo trazer mais um conteúdo, aí vou entrar um pouco mais nessa união interior. Agora veio a palavra. Esse momento de união interior. Como muitas femininas já chegaram nesse lugar, mas eu vejo que muitos ainda têm algumas questões até chegar nesse lugar. E esse é um lugar muito maravilhoso de se chegar. É aquele lugar que realmente a gente encontra a nossa paz, encontra o nosso propósito, o nosso amor próprio. Lembramos que somos uma deusa. Inclusive, o WhatsApp eu quero também montar esse grupo, porque eu quero fazer um trabalho com as divinas femininas que querem chegar, que se chama o Despertar da Deusa, que é algo que tem vindo para mim e é muito especial, é muito espiritual, é muita preparação para eu chegar até aqui para falar com vocês. Imensamente, assim, sou muito grata, de verdade. E hoje, com muito amor que eu finalizo esse vídeo e vou trazer mais coisas e acho que a gente volta a se encontrar mais vezes. Acho, não tenho certeza, porque o propósito é propósito. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo integrar tudo isso e eu consigo passar para vocês o que realmente a minha egrégora tem me pedido para dividir com vocês. Então, eu quero finalizar antes uma coisa, que geralmente a gente fala muito com as divinas femininas, porque a gente sabe, é o nosso coletivo, a gente entende tudo que a gente passa uma com a outra, mas eu quero também deixar hoje assim, para os masculinos, não é? Porque somos um, e não existe vínculo de uma só pessoa, né? Existe o masculino e o feminino, e se a gente chega nesse lugar, é porque o nosso masculino nos ajudou, né? Da forma deles, da forma que eles conseguiram fazer, da forma que eles conseguem fazer, e está tudo bem, porque somos uma mesma alma, perdão, mas aqui na matéria somos dois egos, os dois têm trabalhos a fazer, coisas a curar, escolhas, não é? Mas que os masculinos têm muito meu respeito, assim, de coração. Porque eles fazem só aquilo que eles se propõem, não é? Por mais que seja um pouco difícil da gente aceitar em alguns momentos. E como a gente sabe também, o masculino está passando pelo seu despertar, não só os masculinos que estão vivendo o vínculo que chama gêmeas, almas gêmeas, mas o masculino do planeta. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo e que é algo muito necessário. Então, eu vou abrir também o canal e a minha mentoria para todos os masculinos que sentirem, que querem entender um pouco mais sobre tudo isso. Alguns sabem do vínculo, porque às vezes a divina feminina não consegue segurar isso e acaba falando. E eu sei que muitos deles não entendem, não é? Porque é diferente o processo de um para o outro. Mas para todos os masculinos que sentirem que algo aconteceu ali depois que você conheceu alguém
e que é diferente, mesmo que você não saiba nominar o que é tudo isso. Até porque o masculino também tem o seu despertar, também tem as suas questões. Então, o meu canal é aberto também e eu sou totalmente receptiva aos masculinos que chegarem para as mentorias e o que eu puder trazer sobre essa dinâmica. E, por hoje, é o recado que eu sinto que a espiritualidade pediu que eu trouxesse. Então, a minha gratidão e até o próximo vídeo.